Certo, então, gente, começando o quinto turno do jogo, vamos começar com o Legolas interagindo aqui com essa ficha de busca, certo? Vamos ver o que acontece. Clicando aqui, olhando pelo cume lamacento abaixo, você nota algo parecido com rastros na margem. No entanto, a descida é íngreme, escorregadia e não há um caminho claro para seguir. Buscar. Você desce com cuidado, lutando para se manter de pé. Teste de agilidade, sem valor definido para passar, temos que fazer o nosso melhor. A agilidade do Legolas é 4, então o Legolas vai testar aqui 1, 2, 3, 4. Então ele teve 2 sucessos e 2 símbolos de inspiração apareceram juntos. Então ele vai gastar 2 de inspiração, totalizando 4 de sucesso. Vamos ver o que acontece. Na metade da descida, a lama cede sobre seus pés. Mantendo equilíbrio, você desliza com cuidado e para o lado dos rastros. As pegadas são pesadas e amplas, grandes demais para serem de um homem. Por mais estranho que pareça, tudo indica que um grande número de orcs passou por aqui. Continuar. Você finalmente encontrou o covil secreto do seu inimigo, localizado em uma antiga ruína. Vagas silhuetas de sentinelas orcs estão espalhadas pelas suas altas torres decadentes, e você vê mais mobilizações dentro delas. Cientes da sua proximidade, eles se apressam para preparar uma defesa. Tudo o que lhe resta é encontrar uma maneira de entrar sem ser notado antes que essas defesas sejam preparadas. Aumente o conhecimento em 1 e coloque uma ficha de busca conforme indicado. Então achamos a base dos inimigos, está bem aqui ao lado do Gimli, né? Continuar. Objetivo final: infiltre-se no covil. Continuar. Sabendo o seu destino, você observa postos avançados e patrulhas que até então não lhe eram aparentes. Vão aparecer mais inimigos. 2 orcs, coloque 2 orcs saqueadores no espaço indicado. Então ali no espaço onde está o Gimli, temos 2 orcs saqueadores. Vou mostrar a miniatura para vocês, deixa eu achar. Aqui uns orcs um pouco mais parrudos, com 2 machados. 2 deles aparecem aqui guardando o covil, bem aqui onde está o Gimli. Opa, parece que o nosso anão vai ter que usar o seu machado de novo. Continuar. E é isso. O Legolas, então, essa foi a primeira ação dele. A segunda ação, ele vai se mover um espaço. Isso aqui, essa ficha aqui saiu daqui já. O Legolas vai se mover um espaço para cá e aí acabaria o turno dele, mas ele preparou esta carta aqui, incansável, aonde no fim do turno ele pode realizar uma ação que ele não fez ainda no turno. Então não sei aqui se focar para vocês lerem, né? Vamos ver se foca. Muito difícil essa câmera focar alguma coisa direito, né? Mas deixa que eu leio para vocês. No fim do seu turno, você pode descartar esta perícia para realizar uma ação que ainda não realizou neste turno. A ação que o Legolas não realizou no turno é combate, então ele vai tentar acertar aquele arqueiro ali onde ele está. Né, vai atirar nele para que ele não cause mais problemas. Então, utilizando o seu arco, 4
4 de agilidade do Legolas, então vai ser 1, 2, 3, 4, um sucesso, mais 2. Ele vai então 3 sucessos, o arco longo causa 7 golpes nesse inimigo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, certo? Só fazendo uma conta, tem que ter 15 cartas ao todo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá certo. Então vamos ver o arqueiro aqui. Você pode, uma coisa diferente, né? Você vê que o arqueiro na barra de vida dele ele tem essa parte cinza, que é uma armadura, né? Então essa armadura, se você não mata ele, ela se recupera no próximo ataque, certo? Totalizando então 5 de vida e 1 de armadura, mas o Legolas deu 7 de dano com seus 3, né? Com seus 3 acertos. Então eu vou aqui registrar que o inimigo tomou 7 de dano e morreu. Confirmar. Remova um orc, você é um herói próximo, ganha 1 de inspiração. Então ele foi morto. O Legolas vai dar 1 de inspiração para o Gimli, porque agora as ações do Legolas acabaram. E o Gimli não tem nenhuma inspiração com ele, ele pode precisar, né? Continuar. Começando o turno do Gimli, ele vai enfrentar aqueles orcs saqueadores aqui no espaço dele. Ele precisa enfrentar. Então ele vai fazer o ataque com seu machado, que são 4. Testa vigor, o vigor do Gimli é 4, então vai ser 1, 2, 3, 4, 3 acertos. O Gimli obtém 8 golpes e rachar, né? Então eu venho aqui no aplicativo, rachar, tá? Só para dizer para vocês, tá? Rachar é um golpe, é um golpe que permanentemente remove a armadura, né? Então, se você dá rachar num golpe, o inimigo ele não vai recuperar a sua armadura, certo? Então, eu vou dizer rachar, né? E 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Gimli vai usar a habilidade dele para retornar para o topo uma das cartas utilizadas no teste. Então ele tem um acerto garantido se for atacar de novo. Aplicar. Confirmar. Remova um orc saqueador. Um deles morreu. O inimigo pode atacar? Sim, porque ele está no mesmo espaço do Gimli. Então ele vai revidar. Um orc avança na sua direção, bramindo e tentando subjugá-lo pelo medo, negado por vigor. Então ele causa um de medo e 1 de dano. E se o Gimli sofrer dano físico, você e o orc saqueador se movem um espaço na direção da ficha de ameaça mais próxima, se possível, né? A ficha de ameaça mais próxima é aqui. Então, se o Gimli sofrer o dano físico, eles vão ter que se mover um espaço nessa direção, certo? Então, o Gimli vai ter que testar o seu vigor. Seu vigor é 4. Então, vai ser 1, 2, 3, 4.
ele gasta 1 de inspiração e não sofre nenhum tipo de dano, certo? Então essa foi a primeira ação do Gimli, tá? Notem que o inimigo que o Gimli atacou ficou apagadinho aqui, isso significa que o inimigo está exausto, tá? O inimigo exausto, você pode se mover, fazer outra ação no espaço do inimigo exausto que ele não vai atacar você de volta, certo? Então o Gimli, como ele já atacou o inimigo e recebeu o ataque dele, ele pode então agora fazer outra ação que não seja atacar ele, né? Então a sua segunda ação vai ser viajar e ele vai se mover aqui para o espaço do covil dos inimigos, que é o nosso objetivo, certo? E vai ficar ali, não vai usar o seu segundo movimento. Então com isso os dois heróis encerraram os seus respectivos turnos. Então encerrar a fase de ação, confirmar. Fase da sombra. Os bandidos, aqui está dizendo que eles movem 2 espaços para atacar o Gimli ou o herói mais próximo, né? Então eles não conseguem chegar no Gimli, mas então eles vão vir até o Legolas e vão atacar o Legolas, certo? Eles vão atacar o Legolas. Atacar. Aliás, né? Depois eu tenho que corrigir um erro aqui, grave, mas talvez ele seja remediado, tá? Atacar. Um agressor tenta golpear você com uma espada de aparência medonha, negada por vigor. O Legolas tem que, o vigor do Legolas é 2 e ele tem que negar esses 5 de dano aqui, 3 de dano e 2 de medo. Mas o vigor do Legolas é somente 2. Então ele não está muito favorecido aqui. Então ele não tem inspiração nenhuma, então ele falha totalmente e toma todo. Na verdade é o seguinte, ele deveria ter 1 de inspiração, porque ele entrou num espaço inexplorado, tá? Depois eu vou corrigir isso. Eu vou corrigir isso aqui, revelando esse espaço, certo? Infelizmente isso andou 1 a mais a ameaça, mas isso não vai afetar muita coisa. Então 3 de dano. 1. Concussão. Mantenha esta carta virada para cima. Reduza cada um dos seus atributos em 1. No fim do seu turno, vire esta carta para baixo. 2. Fadiga. 3. Exaustão. Mantenha esta carta virada para cima. Quando examinar durante a fase de reagrupamento, você não pode devolver cartas para o topo do baralho, né? Então o Legolas sofreu uma concussão e exaustão, né? Ele só está agora com 1 de vida, porque ele tomou 3 de dano, né? E tem que se lembrar que durante quando ele for examinar, ele não pode colocar cartas no fundo, né? Não pode devolver cartas para o topo do baralho, né? Ele tem que colocar todas para o fundo, enquanto essa carta estiver virada para cima. E ele toma 2 de medo também. Melancolia, só vira essa carta para baixo, nada mais. Acovardado, mantém esta carta para cima. Quando atacar, revele 1 carta a menos e durante seu turno, se estiver encorajado, você pode descartar esta carta. Certo, então o Legolas sofreu um dano severo agora, né? As sombras se intensificam, embora ainda haja esperança, aumente a ameaça em 6.
Fase de reagrupamento. Cada herói restaura o seu baralho e examina 2. Então, o Gimli vai restaurar o seu baralho e examinar 2. Só vendo aqui: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só um momento, lá vem erro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo, desculpa. Ok, então vamos ver o que o Gimli vai preparar para o turno final. Seria interessante que o Legolas saísse daquele entreveiro ali, mas está complicado. Então, vamos ver então o que acontece. E eu reparei uma coisa. Ah, tá certo. Ok, desculpa, gente, eu tô pensando alto aqui. Então, 1, 2, sabedoria antiga e espírito inabalável. O Gimli vai preparar sabedoria antiga, deixar o espírito inabalável embaixo. E o Legolas, se lembrando que ele tem que colocar agora todas as suas cartas no topo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minto, ele tem que colocar todas as suas cartas embaixo, né? Então, por exemplo, se eu preparar um sucesso, quer dizer, se ele revelar um sucesso, ele vai ter que ir embaixo por causa da sua exaustão. Ele não pode colocar cartas no topo ao examinar, né? Durante a fase de reagrupamento, né? Quando examinar durante a fase de reagrupamento, ele não pode colocar cartas no topo. Mas se ele fazer outras ações de examinar, ele pode. Quer dizer, não é ação, né? Quando ele examinar outras vezes. 1, 2... espírito inabalável e olhar aguçado. Ele vai preparar olhar aguçado, deixar espírito inabalável, vai vir para baixo, né? Esse olhar aguçado permite a ele dar um tiro a um espaço a mais de distância. Então é isso. Esse é o quinto turno. Vamos, mas só antes disso, deixa eu só corrigir essa questão aqui. O Legolas explorar, confirmar, né? Ele já devia ter essa inspiração, né? Olhando pelos pinhascos, você encontra a planície pantanosa. O movimento chama sua atenção para os juncos. Descarte a ficha de exploração, ganhe 1 de inspiração. Tem juncos aqui onde ele estava, ele não poderia mesmo ter explorado isso aqui. Uma área de juncos pode estar escondendo rastros em meio a seus caules. Coloque uma ficha de busca conforme indicado. Continuar. Esta pilha de lixo, tem uma pilha de lixo aqui. Opa, só ver um momento. Esta pilha de lixo está emanando um cheiro terrível, mas pode haver algo de valor escondido ali. Tem uma pilha de lixo com algo de valor aqui. Coloque uma ficha de busca conforme indicado. E sua jornada continua. É só isso, né? Então, vamos continuar então no sexto turno, certo, gente? Valeu? Então, até mais, galerinha. Opa!
Beleza, então, pessoal. Então, antes da gente começar o sexto turno, só uma correção. Vocês viram, né, no fim do quinto turno, que o Legolas, quando ele foi defender o ataque dos bandidos, ele deveria ter um de inspiração, porque ele entrou nesta região aqui, que eu me esqueci de dizer para o aplicativo que ele devia ter explorado, tá? Então ele deveria ter defendido 1 de dano, porque ele teria 1 de inspiração para isso. Então a última carta que ele recebeu aqui em ordem, que era aquela que não deixava ele colocar as cartas no topo, eu reembaralhei de volta. Então ele só está com 2 de dano físico e 2 de medo, mas ele ainda está com a concussão, que diz que quando ele for combater ele tem que reduzir os atributos dele em... reduza cada um dos seus atributos em 1, e no fim do seu turno vê esta carta para baixo, né? Então ele continua com esta carta aqui e ele está com acovardado. Mantém esta carta para cima. Quando atacar, revele uma carta a menos, e durante seu turno, se estiver encorajado, você pode descartar esta carta. Certo? Vamos comer então. A situação do Legolas está complicada mesmo assim, certo? Então nós vamos começar o turno com o Gimli, certo? E o Gimli vai fazer a ação de viajar, né? Para andar 1, 2 e chegar aqui junto do Legolas para combater esses bandidos aqui, certo? Então o Gimli vai atacar com seu machado. Com 4, então 1, 2, 3, 4. Ele então tem 3 acertos e ele então consegue dar 8 de dano e rachar nesses inimigos. Uma carta volta para cima com a habilidade do Gimli. Então eu ainda não tinha carregado o jogo. E eu já havia começado a falar aqui, certo? Então eu tenho que carregar o jogo aqui no aplicativo para informar o aplicativo que o Gimli vai dar 8 golpes nesses bandidos aqui, certo? Então 8 rachar. Rachar não faz nada, eles não têm armadura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aplicar. Um bandido é eliminado. E eles vão contra-atacar o Gimli. Um bandido cerca você buscando uma brecha. Ele empunha uma adaga coberta de sangue seco das suas vítimas anteriores, negado por agilidade. Então a agilidade do Gimli é somente 1. Então ele vai revelar 1. E ainda ele vai revelar 1, então ele defende 2, né? E vamos ver uma coisa aqui. Ele vai gastar aqui a sua agilidade apurada, que dá 1 acerto num teste de agilidade. Então o Gimli defende 2 e toma 1 de dano. O que o Gimli vai receber aqui é somente uma fadiga, né? Então confirma. E é isso. Esse é o turno do Gimli, né? Agora esse inimigo já atacou o Gimli, ele está exausto, né? O inimigo, quando ele ataca, ele fica exausto e ele não causa mais o dano, o ataque de oportunidade quando você se move fora da área dele. Então Legolas ele pode se mover daqui tranquilamente, viajando 1, 2. E agora ele vai tentar entrar no covil dos inimigos, né? Interagindo com aquela ficha de busca. O covil do inimigo fica escondido em uma antiga ruína.
Tudo que lhe resta é descobrir uma forma de entrar sem ser percebido. Então, buscar. Tomando cuidado para evitar ser descoberto, você examina a área ao redor do antigo forte. Teste esperteza. A esperteza do Legolas é 3, mas ele vai gastar essa carta aqui chamada Ligeiro, aonde diz que quando interagir com uma ficha de ameaça ou de busca, antes de realizar um teste, você pode descartar esta perícia para testar a agilidade no lugar do outro teste e examinar um. Então o Legolas vai testar sua agilidade, então ele vai revelar 4 cartas. Só que, na verdade, ele vai revelar 3, porque ele tem essa carta de concussão, né, que reduz cada um dos atributos dele em 1. Né? Então se ele fosse testar a esperteza, isso aí ia revelar 2 cartas, então vai revelar 3. 1, 2, 3. Ele não tem nenhuma inspiração, certo? Então ele tem um acerto, né? Ele não tem nada para ajudar ele num teste de agilidade. Então, um acerto. Confirmar. As patrulhas, embora sejam pouco vigilantes, são surpreendentemente numerosas e você ainda não encontrou uma forma de entrar. Certo? Então, esse é o fim do turno do Legolas. Diz que essa carta aqui ela é virada para baixo quando no fim do turno do Legolas. Certo? Continuar. Encerrar a fase de ação. Confirmar. Fase da sombra. Esse inimigo então ele vai se mover vir para cá e vai atacar o Gimli, né? Então ele ataca o Gimli. As costas curvadas e os braços compridos do orc são dignos de um pesadelo. Negado por espírito. O espírito do Gimli é 4, então vai revelar 1, 2, 3, 4. Ele não tem nenhuma inspiração, então ele utilizará o Você Não Passará, que tem defender 3. Ele pode gastar essa carta para bloquear 3 de dano, né? Então ele tomaria né, aqui ele está causando 2 de dano físico e 1 de medo, né, mas ele vai bloquear tudo com Você Não Passará, certo? E vamos ver o que mais. As sondas se intensificam, embora ainda haja esperança, aumente a ameaça em 5. Certo? Então, cada herói restaura o seu baralho, só contando 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Gimli vai restaurar o seu baralho e examinar 2, né? Ele vai juntar aqui. Vamos ver o que o Gimli vai revelar para o turno. Então, vamos ver. Terminando de embaralhar. 1, 2. Esperteza sagaz e preparar defesa. Vou colocar esperteza sagaz aqui, preparar esperteza sagaz e colocar preparar defesa. Pegando aqui essas cartas. Pegando essas cartas aqui e 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Vamos embaralhar e ver o que o Legolas vai preparar. Né? As coisas estão se complicando um pouco aqui por causa desses inimigos que estão nos atacando com uma fúria terrível. Ok. Vamos ver o que o Legolas vai revelar aqui. 1, 2. Ligeiro espírito inabalável. Ele vai preparar espírito. Na verdade. É espírito inabalável e vai deixar ligeiro em si. Tá? Então é isso. Esse foi o 6º turno. No 7º turno, Legolas vai tentar então entrar no covil dos bandidos e o Gimli vai ter que lidar com um orc saqueador e os bandidos no seu espaço, certo? Seguimos no 7º turno.